Salve galera, boa noite, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Novamente, eu demorei um tempinho para voltar a gravar aqui pro canal do Aprenda Tableau e tem um motivo, né? Na verdade, eu estava estudando para tirar certificação, consegui. São temas para os próximos vídeos aí que eu vou estar falando, tá? Mas eu consegui fazer a prova, tudo certinho, tá? Então, passei. Estou certificado agora e gostaria de compartilhar isso com vocês depois no próximo vídeo, dizer como foi a experiência, o ambiente de prova, etc. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse mini curso de Tableau Desktop que eu estou gravando aqui para vocês no canal. Tem uma comunidade de estatística, o professor Thiago Marques, ele me convidou para fazer alguns vídeos a respeito de Tableau Desktop, no caso Tableau Public. E, assim, com pouco que eu sei, então eu fui convidado para fazer parte dessa comunidade dele, falar de um pouco sobre Tableau e apresentar alguns vídeos de exemplo, como utilizar dados, essas coisas. Então, eu decidi, nesse caso, montar um mini curso para ajudar não só o professor nessa comunidade, mas você que acompanha o meu canal estar vendo, aprendendo o Tableau de uma forma um pouco mais interativa, além das dicas que eu posto nos outros vídeos, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai começar a falar um pouco sobre esse mini curso. Eu vou dar um limite nesse vídeo, tá? Para a gente não alongar, porque eu quero fazer em várias partes. Bom, eu atualmente faço o trabalho de analista de Business Intelligence na Funcional Health Tech em São Paulo, aqui mesmo em São Paulo. Tenho certificação Tableau Specialist, que eu tirei agora esse mês de março. E aqui estão alguns dados meus. Você pode usar também o meu Tableau Public, que é o profile barra jamal.fmt, meu LinkedIn, meu YouTube, que é o que vocês estão vendo agora. Tem meu WhatsApp também, caso vocês precisem tirar dúvidas. E o meu Instagram, que também é pessoal, mas também quem quiser tirar dúvidas está bem aberto. Tá? Sobre o meu perfil acadêmico profissional, bom, eu fiz tecnologia em banco de dados na Uninove, sou formado já. Isso foi em 2017, formei em 2019 e estou cursando o curso de bacharelado em ciência de dados pela Univesp. Né? Eu comecei agora esse semestre, agora em março. Trabalhei como estagiário em estatística na reitoria do Instituto Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Com um CLT, já também comecei como assistente de estatística na Vetor Assessoria em Cuiabá. Voltei às origens, né, por alguns problemas, eu voltei ao estágio de novo, só que dessa vez, como eu comecei o curso de banco de dados, comecei o estagiário de Infra em TI, depois estagiário em banco, que era na própria área mesmo, e depois daí eu comecei a subir um pouco mais na questão do BI, do Business Intelligence. Então, eu comecei como trainee de BI, como consultor de BI e depois agora como analista de BI na Funcional Health Tech. As certificações que eu tenho o Alteryx Designer Core, que eu consegui em fevereiro desse ano também. Coisa bem simples, bem básica. Eu tenho a Tableau Partner Certified Accreditation, então estou habilitado a fazer vendas do produto da Tableau também, né? Se eu trabalhasse com vendas. Como eu não sou um cara que trabalha com vendas, então eu sou muito mais técnico. Aí dessa vez eu obtive a mais difícil, nesse caso, que foi a Tableau Specialist, né? Que por via de regra é fácil, mas tem muita pegadinha. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre o que é o Tableau e as plataformas, né? Quais as plataformas que ela tem, o que a gente pode fazer com o Tableau no dia a dia, cases e exemplos que a gente vai estar criando, né? E você conhecer melhor um pouco da interface do Tableau. Nesse caso, eu vou dar uma introduçãozinha bem rapidinha, bem simples. Não vamos alugar tanto assim também, tá? Mas, como com a agenda desse módulo primeiro, então vou falar um pouco mais também, além da introdução, como fazer gráficos de linha e de barra,
fazer tabelas de texto, né, que são as tabelas mesmo com as métricas brutas, linha de tendência, gráfico de dispersão, filtro, como a gente mexe com cálculo de tabela, tá? E um segundo módulo, mais para frente, eu pretendo fazer a introdução aos campos calculados e as funções que o Tableau tem, tanto de agregação, data, lógica, conversão, cálculo de tabela e de nível de detalhe, que é um pouco mais específico da ferramenta. E por último, depois de um módulo um pouco mais lógico, né, eu vou fazer com vocês, até mesmo via hands-on, como criar e organizar os seus dashboards pelo Tableau Public. É uma forma fácil, interativo, e a gente vai fazer assim um dashboard bem bonitinho para você estar publicando, bem simples, bem fácil, tá ok? Então a gente vai começar por uma introdução mesmo. Então eu vou falar do que é o Tableau, o que é ele, que é as plataformas que ele tem, o que você pode fazer, mostrar alguns cases e fazer você conhecer melhor a interface, tá? Então eu não vou alongar tanto esse vídeo com todo o módulo, tá? Pra gente ir pegando aos pouquinhos, tá certo? Então, o que é o Tableau, né? O pessoal pergunta, mas você mexe com Tableau? O que é Tableau? O que esse negócio faz? É de comer? Não, não é de comer. Então, assim, o Tableau é uma solução de visualização de dados. Então, se você tem um dado a mostrar para a pessoa, ou para a empresa, organização, enfim, você usa uma ferramenta de visualização, tá? Então, beleza, você tem uma base em CSV, tem uma base em Excel, você pode estar utilizando o Tableau para visualizar aqueles dados. Ah, Marcelo, mas no Excel a gente consegue fazer gráfico, consegue fazer mini gráfico, gráfico de pizza, gráfico de barra. O Tableau serve para isso também? Serve, só que de forma interativa. Tá? O Excel a gente pode dizer que ele é um pouco congelado em relação aos gráficos que você faz a interatividade. Minha opinião, o Excel ele não é próprio para fazer dashboard, tá? Ele é próprio para você armazenar informações até como um banco, tá? Como um banco de dados. Mas isso eu vou dizer mais para frente. Mas isso é uma opinião pessoal. O pessoal gosta de fazer dashboard no Excel. Eu simplesmente eu acho legal, mas eu não acho próprio. Tá? O Tableau é o que eu vejo um programa próprio para isso. Desculpem. Então, ele é uma solução de visualização de dados. Então, assim, o que ele permite que o usuário compreenda? Né? Qual que é a finalidade disso? Fazer com que o usuário veja e entenda melhor os dados que ele tem. É um programa de análise de dados. Tanto quanto para business intelligence, quanto para big data, enfim, whatever. Ele serve para você fazer a análise de gráficos e painéis interativos, tá? E ele simplifica a forma que você visualiza para qualquer tipo de gráfico, para qualquer tipo de análise, tá? Ah, mas eu falei 1 quilo e você não entendeu nenhuma grama? Beleza, a gente explica de novo. Ele permite que você faça uma análise, que você organize os dados, que você interprete de uma forma mais clara aquilo que você tem. Então, não importa de onde venham esses dados, o Tableau simplesmente analisa e mostra direitinho para você. Tá? Você pode analisar com o que você quiser, como eu falei. Você pode analisar com CSV, você pode analisar com a planilha de Excel, um bloco de notas, enfim, ele pode ter em qualquer formato. O Tableau lê, se tiver tudo estruturadinho certinho, ele faz a análise do jeito que você precisa, tá? Lembra do gráfico de equação de segundo grau, por exemplo, onde você tem linha e coluna? Então, como se fosse um x linha e y coluna. Bem conceito dimensional isso. Vocês que entendem de banco de dados sabem do que eu estou falando. Quem não tem esse conceito dimensional, eu sugiro que, assim, veja pelo menos como funciona uma linguagem de banco de dados, como funciona um banco de dados, para entender melhor o que está sendo abordado. Ok? As plataformas que o Tableau oferece. Bom, atualmente o Tableau tem algumas plataformas disponíveis. Eu não vou falar todas aqui porque é bem extenso. Né? Tem o Tableau Desktop, que tem na versão profissional e na versão public. Tá? Eu vou focar especificamente no public. Por quê? O public é gratuito,
Você pode fazer publicações do jeito que você precisar, com dados abertos, ou com seus dados mesmo, desde que você não. Desde que você autorize também compartilhar com todo mundo. Enfim, é uma plataforma pública. Tá? O Tableau Desktop Professional é mais restringido a empresas que querem fazer com que seus dados sejam exibidos por lá dentro mesmo das corporações. Tem o Tableau Server, que serve para administração de dados, de fontes de dados e de dashboards, no caso são exibições em uma infra de TI, né? Pode ser uma infraestrutura geral interna, externa, do jeito que ele precisar. O Tableau Online, que também faz essa administração de dados, só que quem gerencia é a própria Tableau e não você mesmo. Essa é a diferença do Tableau Server por online. O server, você tem uma infraestrutura onde você mesmo gerencia esses dados, e o Tableau Online ele tem uma infraestrutura montada pela própria Tableau, certo? Existe o Tableau Mobile também, que você pode fazer acesso e visualização no seu celular mesmo. Tá? Então você pode estar visualizando todos os dashboards que você cria lá no server ou no online no seu próprio celular. E o Tableau Public, que é a versão desktop, como eu falei, é uma edição gratuita e a gente só vai focar somente nela. Tá? Exemplos que o Tableau pode oferecer para a gente. Né? O que você pode estar fazendo com o Tableau Desktop, o que dá para ser feito. Por exemplo, uma tabela do Brasileirão. Tá? Você tem uma tabela lá com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, blá, 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 pontos corridos, número de vitórias, derrotas. Você pode analisar. Legal. Um totem de cervejas, por exemplo, que é o que eu mais adoro. Você pode colocar um monte de cervejas, o cara simplesmente toca naquilo ou passa o mouse, ele vai ter todas as informações. Um currículo você pode fazer também de maneira interativa. E para o que mais você bem desejar, bem entender, tá? O Tableau ele pode ser usado para sua imaginação sair do papel. Ele pode ser usado para o que você quiser e o que você desejar entender, tá? Então, beleza, vamos lá mostrar eu vou mostrar os cases possíveis, né? Na verdade. E assim, eu vou até mostrar um hands-on em cima disso, que eu vou clicar e ele vai direto para a página, tá? Esse primeiro case eu fiz por uma paróquia, né? Em Ponta Grossa, no Paraná. Foram usando os dados do Facebook. Deixa eu ver onde ela está. Tem de estar aqui. Está aqui. Já fiz há algum tempo já. Essa é a página do Tableau Public, ok, galera? Então, eu vou ensinar mais para frente como vocês vão publicar dashboards aqui e mostrar para o pessoal. Vou colocar aqui na tela inteira, tá? Aqui eu fiz em modo de história ou storytelling. Eu não atualizo essa página já faz um bom tempo, eu não atualizo esse dashboard faz um tempo, tá? Aqui a página em números, análise de métricas. Por que eu coloquei no meu public? Faz parte do meu portfólio. Produzi isso para a própria paróquia e são dados de Facebook, claro, dados abertos. Um segundo case foi o meu próprio TCC que eu fiz da graduação em banco de dados de uma empresa fictícia chamada DevGrange. Eu fiz toda uma estrutura em MySQL, né, em banco de dados. A gente estruturou um banco e usamos a plataforma do Tableau Online do Tableau Server, que a gente fez na Azure. Usamos uma plataforma do Tableau Server para administrar esses dashboards em um número X de licenças e todos acessarem ao mesmo tempo usando a mesma infraestrutura que a gente criou aqui nesse exato momento para criar o dashboard também com MySQL. Tá disponível na minha plataforma do Tableau Public e hoje eu não tenho mais a infraestrutura, né? Por ser bem limitado, sei bem também uma coisinha de momento. Mas tá lá também. Se quem quiser dar uma olhada, tem o endereço aqui. E esse terceiro case de uso foi feito por Newton Ueda, Newton Kayuzuki Ueda. Newton Kazuyuki Ueda. Ele é embaixador da Tableau aqui no Brasil, ele é um Tableau Ambassador e fez esse dashboard no caso do Tableau User Group.
oficial, que é uma comunidade que a Tableau tem, né, de um fórum para responder perguntas dos usuários. Então, o usuário vai lá, faz uma pergunta, posta uma pergunta, uma dúvida que ele tem em relação ao software, ao cálculo que ele está fazendo, enfim, e o pessoal responde. Isso é legal, a interação entre os usuários da própria Tableau. E em São Paulo existe evento, né, no caso, chamado de Tableau User Group, onde visa reunir todos os usuários de Tableau naquela região. São Paulo tem, acho que em Curitiba tem, Fortaleza, se não me engano, tem, Rio de Janeiro, não sei. Mas existem grupos de usuários da Tableau no Brasil. Tá? Então é um fator bem legal também. E vamos para, acredito seja eu, a última parte, que é conhecendo a interface do Tableau. Tá? Então a gente tem essa tela atual, né, que a gente faz a conexão aqui, e o Canvas, que é a parte principal onde você vai manipular todos os dados. Então eu vou abrir uma nova janela do Tableau aqui. Tá? Eu vou usar a Tableau 2018.3, que é a versão que eu tenho atualmente disponível aqui. Bom, a gente tem uma porrada de arquivo, né? Não, na verdade eu vou usar o Tableau Public. O Tableau Public 2020. Baixei para fazer um teste e saiu bem legal. Bom, aqui, por exemplo, temos a tela principal de conexões, né, do Tableau Public. Ele é bem ilimitado quanto a conexões. Então, a gente só tem como conectar Excel, Access, CSV. Na web, a gente consegue até conectar com planilhas do Google, que é o Google Sheets. É bem interessante. Se você tiver uma planilha bem grande lá, quiser fazer análise de dados com atualização de uma vez ao dia, o Google Sheets é uma forma legal de você fazer conexões. E aqui temos a parte de arquivos, né, onde a gente pode abrir direto do Tableau Public. E aqui temos o Canvas, que é o editor principal de todos os dados feitos no Tableau Public. Tá? Então, aqui a gente pode fazer a conexão de dados. Nessa área aqui nós temos a área de dimensões e medidas, que é onde temos dados. Na parte de análise, a gente pode fazer outras análises um pouco mais refinadas, como por exemplo média, só que com uma média com uma confiança, uma linha de tendência, que é a linha de regressão linear, que a gente vai explicar também. E temos faixas personalizadas, como referência, linha e faixa, distribuição, gráfico de box plot. São análises um pouco mais refinadas. Temos o editor principal, que é o Canvas, né, onde vem todos os gráficos aqui. Temos uma faixa de ferramentas onde a gente pode criar uma nova planilha, painel, um novo storytelling, fazer classificações, destaque de itens, se você quiser ver uma apresentação, ou ocultar ou mostrar cartões, que seriam esses cartões que estão aqui do lado onde eu estou passando o mouse, que falam sobre as páginas, os filtros, que é uma parte principal do Tableau, e o card de marcas, onde você seleciona a cor, tipo de gráfico, tamanho, texto e etc. Aqui temos o botão Mostre-me, onde você também pode fazer escolher algumas seleções que o Tableau faz de forma nativa de gráficos. Então você pode escolher tabelas de texto, pizza, mapa, porém você tem de ter alguns dados requeridos dessas análises. Por exemplo, gráfico de barra empilhadas tem que ter uma dimensão ou mais medidas. Gráfico de mapa, você tem que ter uma geolocalização. Gráfico de pizza, você tem que ter uma ou duas mais medidas. E assim vai. Né? Por exemplo, gráfico de barra simples, você vai ter que ter uma medida no mínimo. E etc. Tá? Aqui temos a divisória de linhas e colunas, que também é fundamental para você mostrar dados em eixos. E aqui é o botão principal de conexões, que é a página inicial e a página inicial do Canvas. Você clicando em cada um, você faz a alternância entre eles. Beleza? Por enquanto é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo de uma introdução rápida ao Tableau Desktop. E a gente vai começar, acho que no próximo vídeo, a fazer conexões de dados.
como você faz uma conexão de dados, tanto em Excel quanto em CSV. Eu vou ensinar de algumas outras formas, tá? Isso tanto para a conexão no Tableau Public quanto no profissional. Não sei qual você vai usar para testar. Vai que você deseja usar a versão trial por 14 dias, queira usar o profissional. Eu vou ensinar as duas maneiras em geral, ok? É isso, gente. Essa é a primeira parte, esse é o vídeo introdutório do Tableau Public, tá? Então, fiquem ligados aí, porque durante a semana eu vou postando mais vídeos e a gente vai fazendo aí esse mini curso legal aí de Tableau Desktop para você aprender de uma forma bem interativa e bem interessante como usar Tableau Desktop, certo? Galera, um forte abraço, até o próximo vídeo e não esqueça de dar like, dar joinha aí para fortalecer o rolê, gente. Valeu? É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.